o Diego, ele tinha aquela fama de paneleiro, porque, cara, o cara de grupo, né? Eu acho que é a percepção que eu tenho, que todo mundo gostava dele dentro do grupo. Se ele tivesse, eu falei isso outro dia na live, se ele tivesse no grupo no ano passado, certamente aquele cara não ia ter dado uma porrada no Pedro. E o jogo do Diego não explicava aquela ira da torcida. Impressionante isso, cara. Como é que pode uma coisa dessa, né? Enfim, trouxe o Diego Alves aqui, a gente conversa com alguns jogadores sempre e tal. E o menino realmente era querido e é um bom jogador. Só que ele foi infeliz. O lance foi um lance individual. Todo mundo gosta do garoto, né? É boa pessoa e bom jogador. Mas o que me impressiona mais, né, nas pessoas, em alguns torcedores, isso acontece muito mais no Twitter até, ó, na minha visão. Claro, você tem uma audiência muito grande, então obviamente você vai ter pessoas ali também dentro do seu YouTube falando. Mas me impressiona muito a questão de gente, por exemplo, valorizar tanto o Andrés Pereira, que eu concordo com você, cometeu o maior erro da história do Flamengo, o maior erro individual da história do Flamengo. Afinal de contas, aquele título seria o maior título da história do Flamengo, junto com as outras Libertadores e o Mundial, que hoje em dia não tem como a gente vencer mais, na minha visão. Então ele cometeu sim o maior erro da história do Flamengo. E ao mesmo tempo, na época lá do Diego Alves, do Diego Ribas, do Felipe Luiz, as mesmas pessoas que pediam a volta do belga queriam que esses caras fossem embora do Flamengo, sumissem do Flamengo. Sendo que, como é que pode, né, cara? Foram tão responsáveis pelos títulos, né? O Diego Ribas ali em 2019 deu o passe, deu o primeiro combate do primeiro gol. Quem dá o primeiro combate é ele, depois o Arrascaeta rouba a bola e o segundo gol é ele que passa. Diego Alves fundamental em todas as conquistas, Felipe Luiz muito bem também, e todo mundo queria, vai embora, esses caras saem do Flamengo, não esquece, não sei o que, geração 85, Rafinha também, esquece esses caras, volta Andrés Pereira, cara, porra, você não valoriza a história do seu clube? O Mister também, né? O Mister também, exatamente. Você não valoriza a história do seu clube, cara? Eu não tô falando assim, beleza, vamos, ok, porra, volta Andrés Pereira, bom jogador, tá, beleza, mas você não precisa, né? O Diego foi muito feliz no vídeo que ele fez semana passada, eu não sei se você viu. Eu não trabalho mais com ele. Do Pedro? Do Pedro. Eu não trabalho mais com o Diego, eu não tô elogiando porque eu trabalho ou que eu não trabalho. Mas ele foi muito, assim, não é porque você gosta de um que você tem que odiar o outro, cara. Da bicicleta, né? Você não tem que odiar o Diego Ribas e ao mesmo tempo idolatrar, porque você gosta muito do Andrés Pereira, que na época tinha essa discussão, porque boa parte dos elogios pro Andrés Pereira foi porque ele barrou o Diego. Cara. E aí, tudo bem, não tem problema, uma coisa não influencia na outra, cara. Só que você não precisa, obviamente, renegar a história de caras que foram tão importantes e, ao mesmo tempo, celebrar a volta de um cara que realmente foi um bom jogador. É um bom jogador, teve boas partidas pelo Flamengo, mas cometeu o maior erro da história do Flamengo. Ô, Barba, é o seguinte, essa história do Diego, ela é inacreditável até, né? Porque o Diego, ele tinha aquela fama de paneleiro, porque, cara, o cara de grupo, né? Eu acho que é a percepção que eu tenho, que todo mundo gostava dele dentro do grupo. Se ele tivesse, eu falei isso outro dia na live, se ele tivesse no grupo no ano passado, certamente aquele cara não ia ter dado uma porrada no Pedro. Não. Não teria aquela porrada do Varela com o Gerson. Uhum. Não haveria aquele clima de instabilidade toda. Aquilo ali é um líder, sempre disse isso, cara, que mudou o jogo contra o River Plate, que mudou vários jogos, que trabalhou, inclusive, para se recuperar, para poder voltar ao campo naquele ano de 2019. Ainda bem que ele voltou, porque ele quebrou a perna lá no jogo contra o Emelec. E recusou 2 propostas grandes do Orlando City nesse ano. Ainda tem essa, para ficar no Flamengo. Isso, pra ficar sempre no Flamengo. Honrou o manto sagrado. Um pouquinho. Sempre honrou o manto, não é? Sim.
É um cara espetacular, cara, o Diego. E a torcida é impressionante, né? A torcida, ela não queria o Diego. Aí eu vou te falar o seguinte. Por que o belga entrou ali e disse que era segundo volante? Pelo seguinte, quando ele chega aqui, essa é a minha percepção. Ele chega aqui e vê o Diego, não ele, né? Mas todo mundo. Inclusive até eu acho que talvez pessoas que estivessem interessadas que ao final daquele empréstimo o negócio saísse. Sem dúvida. Ah, Fernando, você... Não estou sendo irresponsável, não estou falando por quê. Sim, não e nem quem. Mas que nego queria que aquele negócio saísse, queria. Claro que queria. Pô, mas tem cada fenômeno ali, eu vou te falar outro aí daqui a pouco. Tá. Aí o cara vai lá e vê o seguinte, pô, o Diego, ó, você vai entrar no lugar de Arrascaeta? Não vai. Tem outra. Lembra daquele jogo contra o Palmeiras? Lá, o Flamengo jogou bem com o Renato? Sim. Ganhou lá. Sim. Aquele jogo foi o seguinte, cara. Eu pedi credenciamento. E a CBF não aceitou meu credenciamento lá, eu já estava lá em São Paulo. Pô, tentaram de tudo quanto é jeito me credenciar ali, pô, não me credenciaram lá no Allianz. Eu estava lá em São Paulo, assisti o jogo, foi até legal pra caramba, assisti o jogo lá em Moema. Uhum. Exatamente na embaixada do Flamengo lá em São Paulo, em Moema, inclusive até, quero aqui dizer, ao lado de duas grandes casas de diversão coletiva, né? Onde eu tinha estado até no dia anterior ali, ó. Diversão coletiva para maiores. Isso, naquela mesma ali, os companheiros lá, levo lá, companheiro para galgar, tal. Aquele intercâmbio, aquilo ali que prova que o comunismo realmente existe, entendeu? Ali, assisti o jogo ali, né? Eu estava lá na madrugada e vim de manhã, eu não estava. Ali aconteceu o seguinte, o companheiro de Arrascaeta estava bem pra caramba no jogo, de repente ele se machuca. Lembra disso? No primeiro tempo ele tem que sair e ele só voltou no jogo contra o Grêmio. Isso. 3 dias, 4 antes do jogo contra o Palmeiras, né? Ele ficou afastado aquele tempo inteiro. Aí as pessoas diziam assim, não, porque o belga não está jogando, porque o belga não está no lugar dele. O belga é terceiro homem de meio campo. Ele joga lá no lugar do de Arrascaeta. Só que aquele malandro chegou aqui e falou que era segundo. Por quê? Sim. Porque o Diego sofria bullying da torcida do Flamengo. Isso. Principalmente por alguns influenciadores que, pô, insuflavam ali a torcida toda contra ele. Malandro, só tem um lugar para tu entrar aí, meu filho. É ali no lugar do Diego. Se eu fosse o Diego, eu teria ficado puto com isso. Eu não sei, você tem amizade com o Diego, mas o Diego não é burro. Ao contrário, o Diego é um grande cérebro dos jogadores do futebol brasileiro. O Diego não é burro. O Diego percebeu aquilo ali, como aquilo se desenhava. Pô, o cara tá falando que vai jogar aqui no meu lugar, malandro, mas, pô, ele tá falando que tá jogando no meu lugar porque eu tô sofrendo isso aqui, ó. E o jogo do Diego não explicava aquela ira da torcida. Impressionante isso, cara. Como é que pode uma coisa dessa, né? Aí, pô, vem o cara do Manchester United, ou então, como o Braz pronunciava, o Manchester United, né? Falava aquela porcaria. Porra, impressionante uma coisa dessa, né? O Manchester United. Aí, nego, pô, o cara é United, vai jogar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Pô, o cara não explicava. Aí, o belga faz o seguinte, o belga estava na segunda função de meio campo, e para onde o belga vai? Eu não me lembro quem entrou no jogo, no lugar, mas o belga sai de segunda e vai jogar no lugar do de Arrascaeta e o Flamengo perde aquela volúpia toda de movimentação. Aí eu tô ali assistindo o jogo, lá na embaixada. Aí o Roger Flores pede a palavra, passa a palavra pro Roger Flores. E o Roger Flores fala assim, olha, o Flamengo perdeu o volume de jogo, perdeu mobilidade, porque o belga foi para o lugar dele, pode pegar isso aí na transmissão, porque o belga foi para o lugar dele e não está dando as mesmas articulações que o de Arrascaeta dava. Simplesmente o Flamengo perdeu, porque o Palmeiras cresceu no jogo, naquela saída. Na verdade é que o Flamengo deu sorte naquele jogo, né? Porque quando começou o segundo tempo, meteu logo um gol, o jogo estava 1-1, você lembra? O Palmeiras meteu o primeiro gol, o Flamengo empatou. Aí o Flamengo logo no início do segundo tempo meteu o gol, deu sorte, aí o Palmeiras se desestabilizou, o Flamengo foi lá, pum, meteu o terceiro. Lembra desse jogo? Lembro. E o Roger Flores fala isso na transmissão,
que o belga não tinha entrado com a mesma competência, quer dizer, entrado não, ele estava no campo, não tinha substituído o De Arrascaeta com a mesma competência e que por isso ele tinha perdido, então, o Flamengo volume de jogo no campo. Esse daí é uma coisa muito clara. E o Diego nessa situação, eu pensava assim, porra, Diego, cara, o Diego não é burro, o Diego tá vendo o que tá acontecendo aí. Pô, o cara nunca jogou ali, o cara foi pro Granada, saiu voado. Jogou em outros lugares, voado. Nunca ninguém queria o cara. Nunca. Ele não tinha... Não tô defendendo nem falando nada, mas assim, ele não tinha 50 jogos na carreira. 50 jogos, não tô nem falando de 50 jogos como titular, tô falando 50 jogos na carreira, porque ele sempre era segundo, terceiro reserva, era time B do Manchester United e tal. Ele não tinha 50 jogos na carreira. Cara. Eu acompanhei bem a carreira dele, porque quando ele começou a aparecer pro futebol muito jovem, o assessor de imprensa dele na época me procurou para eu trabalhar as redes sociais do Andrés Pereira. Então eu conheço ele desde antes de ele chegar no Manchester United. As redes do cara, hein? Pô, esse cara aí hoje não sou eu, não. Eu preciso contratar, porque esse cara é um fenômeno.